representar ele. Bom, então é normal, né? Eu vou tocando, passo para ela apresentar e depois pergunto se tem pergunta. Eles já estão. Isaúna. Em vez de pôr ela lá para falar, deixa ela falar aqui do meu lado. Você gosta do que ele quer. Por que está parecendo só um pedaço de mim, Rodrigo? Porque só, no Zoom vai aparecer só isso, mas na televisão só vai para frente, normal. Toca lá. Vamos. Ou... Se você não quiser da tribuna, se você quiser falar daqui, Vanessa, por exemplo, faz o microfone sentado, você que sabe. Melhor lá. Então viu, tá bom, gente? ela fala lá mesmo, aqui pode ser lá. Fica de pé. Quantos lá. minutos vai querer? Pra falar? Gente, uma meia hora, será? Não fala tempo não, agora com a apresentação deixa ela tocar. Tá bom. Vou falar que ela vai fazer, então, ela vai fazer a Você pode até justificar, viu, como é que Vanessa? fala, Rodrigo? A Que você tá sem apresentação? máscara, em função de que não tem ninguém aqui, somente você e o presidente. Ela vai fazer a apresentação e no final a gente vai abrir para as perguntas, né? Isso. Igualzinho, que nem aqui eu vim cá. Minha responsabilidade, o senhor toca por aqui, vai. Vira aqui. Seguindo por lá. Gostaria de convidar o Marcos Palermo. Não, convidar, não tem ninguém aqui. Ele vai estar online, né? Se ele não tiver. Cumprimentar, né? Então, diz que ele é aqui. O secretário vai acompanhar? Eles iriam estar online. Bom dia, vereadora. Estou vendo a senhora aqui, ó. Apareceu online aí, filhinha. Acabei de ver a Só senhora. ela. Alô? Então vamos lá então? Podemos, Vanessa? Isso aqui não precisa falar Podemos, nada. Milhão? Isso aqui não precisa falar nada. Não, porque aqui tá já. Então vamos tocar. Pode ligar. Aperta aí que vai ficar a luzinha do lado acesa, olha aí, tá vendo? Aí tá ligado. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar mais uma vez, estar presidindo essa audiência pública. Quero agradecer aqui o nosso presidente da Câmara Municipal, o vereador Rosilei Françoso, por me conceder essa oportunidade de estar aqui. Cumprimentar os meus colegas vereadores, com certeza vão estar acompanhando virtualmente esta audiência pública. Cumprimentar a Vanessa, que mais uma vez se dirige aqui à Câmara Municipal. Durante a sua apresentação, ela o fará sem a máscara, porque praticamente está somente eu e ela aqui, com distanciamento. Quero cumprimentar, acho que deve o secretário, estou vendo aqui o secretário já também participando. Muito bom dia, secretário municipal. Na sua pessoa, quero cumprimentar também toda a sua equipe. Vereadora Cidinha também já está posicionada. Vereadora que faz parte também da Comissão de Saúde, muito atuante. Servidora municipal também. Quero também cumprimentar aqui a Aurora, que representa o vereador Robertinho Mori. E agradecer a imprensa, agradecer o Emílio. E agradecer o nosso secretário-geral também, Rodrigo, que mais uma vez coloca essa estrutura, tanto presencialmente aqui, também agora virtualmente. Eu quero então conceder a palavra para que ela possa fazer a explanação nessa audiência pública da Câmara Municipal para apresentação de relatórios pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao terceiro quadrimestre do exercício do ano 2020, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a senhora tem o tempo necessário. Bom dia, Raquel, demais vereadores, Isaulina, estou vendo bastante gente aí participando. Esse primeiro momento vai ter apresentação e depois a gente vai conceder para vocês que vão estar se inscrevendo aí para as perguntas, tá bom? Então, com a palavra, a chefe de gabinete da Secretaria Municipal, Vanessa. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente.
Bom dia a todos os presentes nessa reunião virtual, né? Conforme o presidente já falou, eu estou sem máscara, né? Que estamos só eu e ele aqui nesse momento, né? E acho que fica mais fácil para todo mundo ouvir um pouquinho da explicação, né? Queria agradecer aí toda a equipe nossa da saúde que está presente aí na reunião, todos os vereadores e essa casa por mais esse dia. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre os dados financeiros da Secretaria Municipal de Saúde, tá? Só um minutinho, tá? Então, esses são os dados referentes ao terceiro quadrimestre de 2020, né, que engloba os meses de setembro a dezembro. Lembrando que todos esses dados estão disponíveis no portal da transparência, né, do município de São Carlos. Então, agora nós vamos falar das transferências do Ministério da Saúde fundo a fundo, né? Então, nós temos o bloco de assistência farmacêutica. Foi recebido no quadrimestre o valor de R$ 319.178,48. Dentro desse bloco, a gente tem o componente básico da assistência farmacêutica, apenas, tá? E abaixo, o bloco da atenção básica, que nós recebemos nesse quadrimestre R$ 5.031.557,47. Esse bloco é composto pelo PAB fixo, cujo valor é de R$ 4.216.481,93, apoio e implementação da Rede Cegonha, R$ 4.475,54, e agentes comunitários de saúde, R$ 810 mil. Eu acho que é importante a gente colocar, nós tivemos um aumento em relação ao quadrimestre anterior no PAB fixo, tá? Principalmente em dezembro. Isso é importante ressaltar o trabalho da atenção básica, que eles fizeram adesão ao programa de informatização das unidades de saúde, por isso que vem um recurso maior, tá? Isso é muito bom para o município, tá? Pode passar. Ainda continuando transferências do fundo a fundo, bloco de média e alta complexidade, tá? Nós tivemos, nesse bloco de média e alta complexidade, R$ 17.089.569,01, tá? Esse bloco é composto por atenção de média e alta complexidade ambulatorial, teto financeiro, cujo valor é R$ 14.035.082,60, Fundo de Ações Estratégicas FAEC, R$ 3.122,70, Fundo de Ações Estratégicas FAEC Nefrologia, R$ 2.596.363,71 e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, R$ 455 mil, tá? Nesse bloco, também em relação ao quadrimestre anterior, nós tivemos um recebimento maior por conta dos repasses ao hospital universitário. Agora acho que é outra. Agora, bloco Vigilância em Saúde, tá? O bloco ainda transferências de fundo a fundo, o valor do quadrimestre foi de R$ 844.368,56, tá? Esse bloco é composto de Vigilância em Saúde, cujo valor foi R$ 218.279,49, Assistência Financeira Complementar, Agente de Controle de Endemia, R$ 378 mil, Ações de Vigilância Preventiva e Controle das DST, AIDS, Hepatites Virais, R$ 128.185,48. Vigilância Sanitária, R$ 119.903,59, também um recurso um pouco maior do que o quadrimestre anterior. Essas são as transferências do Ministério da Saúde, fundo a fundo, de todas de enfrentamento Covid, cujas portarias estão relacionadas, tá? Nós recebemos nesse quadrimestre de transferências fundo a fundo R$ 5.458.803,11, tá? Composto por todas essas portarias, tá?
que estão listadas abaixo, que é a 22220, cujo valor é R$ 127.385. Portaria 235.820, valor R$ 378.000. Portaria 2.405.20, R$ 207.500. Portaria 246520, valor de R$ 1.152.000. Portaria 179720, R$ 240.000. Portaria 251620, que é saúde mental, aquisição de medicamentos, R$ 773.631,36. Portaria 262420, R$ 600.000. Portaria 299720, R$ 864.000. Portaria 300820, R$ 40.551. Portaria 299420, R$ 148.437,50. Portaria 339820, R$ 768.000. Portaria 335020, CAPS, R$ 72.866,25. E portaria 338920, R$ 86.432. Esses são os valores ainda de transferências do Ministério da Saúde fundo a fundo, tá? Recebemos incremento temporário, custeio de serviço assistencial hospitalar e ambulatorial no valor de R$ 250.000, através de uma emenda de comissão no mês de dezembro. E investimento, nós tivemos a construção e ampliação da UPA do Cidade Araci, cujo valor recebido foi R$ 220.000 também em dezembro, tá? Então, essas foram as transferências fundo a fundo. Agora, falando dos repasses do governo do Estado, tá? Nós tivemos, nesse quadrimestre, total de transferências de R$ 843.873,40, que compõe o PAB estadual, cujo valor é R$ 755.949, dose certa, R$ 24.928,64, e perdia R$ 62.995,76, tá? No quadrimestre anterior, nós tivemos um valor maior, por conta de recursos que foram recebidos do Estado para enfrentamento Covid, tá? Total da receita contabilizada, R$ 30.073.483,91, que compõem todos esses blocos que já foram listados abaixo, tá? Que eu fui falando um por um. Só para vocês terem uma ideia, foi quase 8 milhões a menos do que a gente recebeu no quadrimestre anterior, né? Isso faz a gente pensar, né? Porque o Covid continua, né? E a gente tem um valor inferior de receita, né? Só para a gente pensar um pouquinho. Detalhamento de despesa por natureza de despesa, tá? Foi gasto nesse quadrimestre, né, R$ 90.913.098,75, né? O que compõe essas despesas? Contratação de serviço por tempo determinado, R$ 176.613,90. Diária civil, R$ 227.411,90. Equipamentos e material permanente, né, sendo que R$ 1.414.000 é do HU, R$ 1.912.395,93. Indenizações e restituições, né, que foi laboratórios e devoluções de recurso, UPA, R$ 60.766,67. Locação de imóveis, que são os prédios locados pela Prefeitura, R$ 362.595,97. Manutenção de veículos, peças e serviços, R$ 240.845,14. Material de consumo, combustíveis e lubrificantes automotivos, R$ 236.469,20. Material de consumo, gêneros de alimentação, leite, cesta básica, dieta, R$ 1.741,93. Material farmacológico, R$ 2.493.956,02. Material hospitalar e laboratorial,
R$1.102.769,73. Material odontológico, R$ 84.330,18. Material de consumo em geral, R$ 1.287.317,27. Obras e instalações, R$ 575.251,47. Obrigações patronais, FGTS e INSS, R$ 9.295.158,54. Outras despesas de pessoal, né, que são de contratos de terceirização, limpeza, R$ 769.895,91. Despesas de terceirização, que é a empresa terceirizada que presta serviços, né, médicos e de enfermagem, R$ 3.166.346,49. Programa Mais Médicos, R$ 393.439. Outros serviços, pessoa física em geral, de terceiro, R$ 206.309,64. Outros serviços de pessoa jurídica, energia elétrica, R$ 218.165,33. Outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, telecomunicações, R$ 91.465,69. Outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas em geral, R$ 6.340.312,51. Outros serviços de terceiro, termo de fomento, R$ 155.384. Serviço médico hospitalar, odontológico laboratorial, R$ 1.014.491,68. Serviço médico hospitalar, odontológico laboratório, Santa Casa, R$ 28.888.584,13. Subvenções sociais, R$ 10.020. Outros serviços de pessoa jurídica, publicidade e propaganda, R$ 24.461,55. E vencimentos e vantagens fixas, que é a folha de pagamento, R$ 30.583.598,97, né? É importante a gente, em relação ao quadrimestre anterior, tivemos uma despesa mais ou menos 3 milhões a menos, né? E aumento foi por conta das questões do Covid mesmo, né? O que aumentou foi o serviço de terceirização, o serviço de laboratório, entre outras coisas, tá? Total de despesa paga por fonte de recurso, né? Então, recursos de Tesouro Municipal, R$ 56.652.373,71, que representa 62,32% dos 100%, né, que foram investidos. Recursos do Governo do Estado, fonte 2, R$ 1.744.286,94, que representa 1,91%. E recursos do Ministério da Saúde, que fonte 5, cujo valor é R$ 32.432.438,10, representatividade de 35,68%. E recurso de outras fontes, geralmente a gente fala de doações, tá? Que é a fonte 6, que a gente fala, R$ 84.000, 0,09, totalizando os R$ 90.913.098,75, tá bom? Então, nós continuamos ainda investindo um valor maior de fonte 1, né, nas nossas despesas. Total do repasse à Santa Casa, nesse quadrimestre. Então, em setembro, o valor foi 5 milhões, né? Isso é dividido em recurso federal e estadual. R$ 5.594.705,16. Outubro, R$ 9.076.606,43. Novembro, R$ 8.917.634,88. E dezembro, R$ 5.293.637,66, né? Embaixo está a explicação, né? Então, por exemplo, aqui, a gente olha o recurso municipal de novembro, sempre é um valor fixo, tem um valor maior, né? O que foi pago de recurso municipal? 740 mil, que era um recurso dessa casa,
que foi convertido primeiramente em recurso Covid e posteriormente em cirurgias eletivas. A gente agradece, né, por conta que, graças a esse recurso, a gente tem conseguido fazer as cirurgias, né, e amenizado o sofrimento da população, né. Então, isso, e também excedente de produção extrateto, tá? Agora, na fonte 5, o que nós tivemos no quadrimestre, Covid, foi R$ 5.676.000, tá? Que está diluído entre os meses, basicamente, de outubro e novembro, tá? Então, totalizando o repasse à Santa Casa nesse quadrimestre, incluso governo federal e recurso municipal, R$ 28.888.584,13, tá? Agora é um outro quadro que ele mostra, é o mesmo valor do quadro anterior, tá? Então, contempla os quadrimestre pago R$ 28.882.584,13, só que descontado o empréstimo que a Santa Casa tem, né? Já é descontado direto da fonte. Então, a Santa Casa recebeu de repasse contabilizado pelo fundo o valor de R$ 25.992.196,73, e o desconto referente ao empréstimo nesse quadrimestre foi de R$ 2.890.387,40, totalizando o valor que eu já mencionei, tá? Muito bem. Agora, as despesas do enfrentamento Covid, nesse quadrimestre, né? Empenhado, nós temos, por fonte, né, 1, 2, 5 e 6, o valor de R$ 27.359.749,93, tá? O que está empenhado. O que está pago, eu vou listar um por um, tá? Pago, fonte 1, R$ 7.643.529,57. Fonte 2, pago, R$ 1.149.956,03. Fonte 5, R$ 11.818.533,51. Fonte 6, R$ 172.220,70. E SMEC, né, Secretaria de Esportes e Cultura, R$ 48.045,45. Totalizando o pago desses 27 milhões empenhado, R$ 20.832.284,81. Ao lado, que é esse quadrinho menor, do lado desses dois aí, que estão um em cima do outro, né? A gente tem esse valor empenhado e pago por categoria no Covid. Então, vamos lá, EPI, eu vou falar só do pago, tá? Porque o empenhado a gente já listou. EPIs, insumos e equipamentos, foi pago R$ 1.815.654,45, tá? Os equipamentos de proteção. Exames laboratoriais, os exames Covid, tá? Foi pago R$ 1.570.346,60. Terceirização, mão de obra médica, tá? Mão de obra que cobre os afastamentos em decorrência da Covid, a mão de obra que está hoje no ginásio Milton Olaio, né, que é o atendimento que a gente montou de síndrome gripal, foi pago no quadrimestre R$ 3.138.685,93. Hospital de campanha, que é o centro de atendimento Covid, tá? Começou lá atrás, né, como uma estrutura para um hospital de campanha, não foi necessário, mas foi aberto o centro de atendimento Covid, que atende hoje mais de 100 pessoas por dia. R$ 181.242,06. Leitos de UTI e enfermaria, foi pago R$ 8.376.000. Alojamentos, pago R$ 137.260,65, tá? Repasses à Santa Casa, Covid, tá? Para vários custeios, sem ser leito de enfermaria e UTI. R$ 5.496.675,94. E funcionários temporários. Por quê? A Prefeitura tem uma lei aprovada nessa casa, em abril do ano passado, que a gente consegue contratar enfermeiro, médico e auxiliar de enfermagem pelo processo seletivo. Então, esse é o custo de R$ 116.419,18, tá?
Então, aqui, fechamento do quarto bimestre de 2020, então, o fechamento basicamente do ano, tá? Total, que é todos aqueles blocos que eu já listei, né, de despesas. Nós tivemos, eu vou falar das empenhadas e liquidadas, que eu acho que é isso que interessa aqui, né? Então, até o bimestre foram empenhados 253.371.634,84, né? O percentual de 89,30%. Liquidadas até o bimestre, né, que é até dezembro, 239.180.477,52, que é 84,29% de despesas liquidadas, tá? Percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquidas e transferências constitucionais, 28,43%. Muito tá? bem. Percentual menor, né, do que o quadrimestre anterior, por conta dos recebimentos, mas ainda assim, né, acima do estipulado. Então, agora a gente vai falar sobre os dados de produção, tá, das unidades básicas de saúde, tá? Nesse quadrimestre, as unidades atenderam mais, bem mais, tá? Porque a gente teve um plano de retomada, né? A gente ficou abril, maio, junho, julho, meio... Mas a gente retomou isso aí em agosto, né? E por isso que os dados refletem um número maior. Então, de consulta médica das UBSs, que é esse que está em azul, nós tivemos em setembro 16.210, outubro 17.293, novembro 16.934 e dezembro 15.742 consultas nas UBSs. De procedimento, aferição, de pressão, curativo, medicação, entre outros, 14.521 em setembro, 15.890 em outubro, 16.035 em novembro e 14.181 em dezembro. Consultas odontológicas, tá? Nós tivemos 3.884 em setembro, 3.615 em outubro, 2.984 em novembro e 2.713 em dezembro. E procedimentos odontológicos foram 1.440 em setembro, 1.320 em outubro, 1.273 em novembro e 1.064 em dezembro, tá? Mostrando aí o aumento dos atendimentos, né? Muito bem. Unidades de saúde da família também reflete, em relação ao quadrimestre anterior, um aumento, né, dos atendimentos. Então, consultas médicas nas USFs, é o que está em azulzinho. Setembro, 12.265, outubro, 12.659, novembro, 11.202 e dezembro, 1.903. Visitas domiciliares gerais. Setembro, 4.521, o que está em vermelhinho. Outubro, 3.801, novembro, 3.087 e dezembro, 2.294, tá? Mesmo assim, aumentou também em relação ao quadrimestre anterior. Procedimentos, 21.419 em setembro, em outubro, 22.367 em outubro, 20.222 em novembro e 22.260 em dezembro, tá? Então, isso mostra os dados, né, das unidades de saúde da família. Agora, as consultas de urgência e emergência também aumentaram, tá? Então, a UPA da Vila Prado, em setembro, atendeu 18.779 pessoas, em outubro, 22.497, em novembro, 20.000, o que está em azul, tá? Que eu estou falando, 981, e em dezembro, 21.429. Agora, em vermelho, que é a cidade Araci, 12.541 atendimentos, né, de consultas, 13.000 em setembro, 13.921 em outubro, 13.809 em novembro e 13.559 em dezembro. Santa Casa SMU, a porta de entrada, 2.875 em setembro, 2.825 em outubro, 3.108 em novembro, 3.194 em dezembro. Hospital Escola, 1.200 consultas em amarelo, 1.441 em outubro, 1.275 em novembro e 1.204 em dezembro. UPA Santa Felícia, em setembro, 11.988,
Em outubro, 13.642. Em novembro, 14.056. E em dezembro, 14.658, tá? Lembrando que agora a porta da Santa Casa é referenciada, tá? Só para... Então, esses atendimentos aí vão para a UPA, tá? Vão passar para a UPA. Já estão, né, na verdade. Procedimentos de urgência e emergência, tá? Esse houve redução em relação ao quadrimestre anterior, tá? Por conta de uma estruturação interna, eles estão realizando um menor número de procedimentos e atenção básica realizando um maior, tá? UPA Vila Prado. Em setembro foram 5.684 procedimentos. UPA Vila Prado, em outubro foram 6.402 procedimentos. Em novembro, 6.470. Em dezembro foram 6.486 procedimentos. UPA Cidade Araci, em vermelho, 4.028 procedimentos em setembro, 4.370 em outubro, 4.989 em novembro e 4.829 em dezembro. Santa Casa SMU, 1.615 procedimentos em setembro, 1.704 em outubro, 1.871 em novembro e 1.877 em dezembro. Hospital Escola, 1.150 procedimentos em setembro, 1.653 em outubro, 656 em novembro e 1.567 em dezembro. UPA Santa Felícia, procedimentos 4.621 em setembro, 5.138 em outubro, 5.611 em novembro e 5.348 em dezembro. Enquanto troca o quadro, eu gostaria de anunciar também que está conosco aqui o vereador Sérgio Rocha, membro da Comissão de Saúde, e também nosso presidente, vereador Roselei Françoso. Agora, consultas de especialidades também aumentaram em relação ao quadrimestre anterior, tá? O SEMI, Centro Municipal de Especialidades, atendeu 2.453 pessoas em setembro, 2.875 em outubro, 1.968 em novembro, 2.077 em dezembro. Centro Oncológico atendeu 1.053 pessoas em setembro, 1.368 em outubro, 954 em novembro, 1.245 em dezembro. CAPS Mental e AD, 357 consultas em setembro, 396 em outubro, 405 em novembro e 336 em dezembro. E o CAIC, Centro de Atendimento a Infecções Crônicas, tá? 1.855 consultas em setembro, 1.764 em outubro, 2.149 em novembro e 1.988 em dezembro, tá? Agora, do ambulatório oncológico, né, o quadro dividido por especialidade. Em relação ao quadrimestre anterior, aumentou, tá, essa oferta, né? O oncológico nunca parou de atender, né? Então, no fundo, aumentou pouquinha coisa, né? Mas eles atenderam durante a pandemia toda, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Ambulatório oncológico, aí estão as especialidades, né? O quanto foram ofertadas, agendadas, realizadas, quantas cirurgias foram feitas, tá? Vou falar só o total, tá? Então, em setembro foram ofertadas 1.041 consultas, agendadas 833, realizadas 762, tivemos 71 faltas e cirurgias foram realizadas 34, tá? Em outubro, total... Ah, não, desculpa, gente, perdão. O que eu falei tudo é de setembro, tá? Agora, em outubro, ofertadas 1.031 consultas, agendadas 896, realizadas 829, faltas tivemos 67 e 34 cirurgias realizadas do ambulatório oncológico. Em novembro, né? Depois vocês podem tirar as dúvidas que está por especialidade aí, tá? Muito bem. Total de oferta 901, agendadas 746, realizadas 659. Tivemos 87 faltas e realizamos 36 cirurgias.
Em dezembro, 918 ofertas, né, de consultas, 739 agendadas, 692 realizadas, 47 faltas e 40 cirurgias realizadas, tá? Agora as consultas do centro odontológico, né? Centro de especialidades odontológicas, também aumentaram em relação ao quadrimestre anterior, né? Então, vou começar falando dos dados de endodontia, né? Que é tratamento de canal. Em setembro, nós tivemos 35 atendimentos, outubro 37, novembro 40 e dezembro 21. Agora, os dados de periodontia, que é tratamento de gengivas, tá? 112 em setembro, 104 em outubro, 112 em novembro e 137 em dezembro. Cirurgias, nós tivemos 143 em setembro, 113 em outubro, 113 em novembro e 87 em dezembro. Lembrando que dezembro é o mês mais curtinho, tá? Então, por conta disso que essa redução. Diagnóstico, que são lesões da cavidade bucal e biópsias. Nós tivemos 7 em setembro, 24 em outubro, 22 em novembro e 13 em dezembro. E pacientes especiais, que são aqueles pacientes que têm alguma deficiência e eles não conseguem, por algum motivo, ser tratados na atenção básica e vão para lá. Então, são 340, né, consultas em setembro, 83 em outubro, 89 em novembro e 116 em dezembro, tá? Então, esses são os dados de consulta do CEL. Aliado ao aumento, né, das ofertas de consulta, nós tivemos um aumento de absenteísmo também, tá? Então, assim, endodontia, né, que é o que eu falei no slide anterior. Nós tivemos 38 faltas, né, absenteísmo em setembro, 40 em outubro, 24 em novembro e 41 em dezembro. Periodontia, 12 em setembro, 8 em outubro, 5 em novembro, 2 em dezembro. Cirurgia, 10 em setembro, 6 em outubro, 5 em novembro, 4 em dezembro. Diagnóstico, 3 em setembro, 1 em outubro, 3 em novembro e 3 em dezembro. Prótese, tá? Para colocar as próteses. Setembro nós tivemos 30, outubro 14, 20 em novembro e 27 em dezembro. E pacientes especiais, 11 em setembro, 4 em outubro, 10 em novembro e 7 em dezembro, tá? Provavelmente esse aumento do absenteísmo é um aumento de oferta também, né? Por conta do coronavírus, né? Um contato muito próximo lá. Pode ser que isso tenha alguma relação. Ainda do Centro de Especialidades Odontológicas, né, o número de próteses, 78 em setembro, 53 em outubro, 46 em novembro e 34 em dezembro, tá? Houve um aumento em relação ao quadrimestre anterior. E aí, ozonioterapia, que é aquela terapia menos invasiva, mais resolutiva para o paciente, tá? Nós tivemos 124 em setembro, 131 em outubro, 135 em novembro e 112 em dezembro, tá? Aproveitar essa paradinha, né, para anunciar também que está conosco. Hoje sem chapéu, né, Sérgio? Hoje sem chapéu, com a máscara preta, a camisa rosa. Hoje não tem sol? Por isso está sem chapéu? O nobre vereador Bira. Muito obrigado pela presença, vereador. Prossiga, por gentileza. Então, tá bom. Agora, os dados de cirurgias, tá? Então, cirurgias, mutirão eletivo, tá? Lembrando, assim, gostaria até de agradecer aqui essa casa, o Lucão, o Dimitri, a Cidinha, que eles tiveram um empenho, o Sérgio Rocha, também da Comissão de Saúde, Elton, que tiveram um empenho, né, em nos cobraram, vamos retomar as cirurgias, a gente reverteu o dinheiro para o mutirão, revertemos algum custeio para a Santa Casa para poder retomar mesmo e fazer essas eletivas. Então, houve um aumento por conta disso. É um então, clamor, né, de toda a Câmara Municipal, né, de todos os vereadores. Sim, o clamor de todos. Obrigada, tá, a todos. Mas mutirão eletivo.
nós tivemos 26 em setembro, 28 em outubro, 53 em novembro, né, que foi onde teve o aumento, e 83 em dezembro, tá? Ambulatorial, que são catarata, pitirígio, cirurgias de pele, entre outras, tá? 334 em setembro, 314 em outubro, 265 em novembro e 356 em dezembro, tá? E as cirurgias de urgência e emergência, essas aumentaram bastante também. 834 em setembro, 991 em outubro, 996 em novembro e 977 em dezembro, né? Consequentemente, faz sentido, né? Se a gente faz menos eletiva, em tese, as urgências aumentam, né? Perfeito. Então, o que a gente precisa focar é fazer as eletivas, né? APACs, que são autorização de procedimento de alta complexidade, tá? Então, tomografia, nós autorizamos 1.337 nesse quadrimestre, ressonância magnética, 638, cintilografia, 75, densitometria óssea, 277, fasectomia, 454, litotripsia, 237, cateterismo cardíaco, 56, hemodiálise, 8.773, criação de fístula, 82, radioterapia, 81 e quimioterapia, 2.378, totalizando nesse quadrimestre 14.428, tá? Também valor superior ao último quadrimestre, que era de 13 mil, mais ou menos, procedimento, tá? Relatório de auditoria, tá? Autorização de internação hospitalar. Foram auditadas o total de 4.232 autorização de internação hospitalar. E glosadas 88, é aquela que o auditor, por alguma inconsistência, né, glosa. Auditoria administrativa, que é a conferência de documentos, ver se está tudo de acordo com as normas do SUS. 12.003, 0 glosadas, tá? Auditoria administrativa, foram 285.506 conferidas e 157 glosadas. Auditoria técnica, realizada por médicos, 14.141. E processos de avaliação no Departamento de Auditoria, 318, tá? Atendimentos, nós estamos sem o levantamento devido à pandemia, tá? A gente tem uns canais de comunicação que a gente pede para as pessoas evitarem, né? Ir até a secretaria. Então, a gente está sem levantamento. De forma geral, aumentou em relação ao quadrimestre anterior, isso é muito bom, né? Mostra que a gente está cada vez mais auditando, fiscalizando, né? Só as administrativas que reduziram um pouco, porque desde que a gente colocou exames laboratoriais nas UPAs, raio-x, o número de pacientes que têm chegado à Santa Casa já tem sido menor, né? Antes do referenciamento mesmo, né? Então, por isso que reduziu. Agora, os dados de produção relativos aos fornecedores terceirizados, é aqueles fornecedores que nós pagamos, nós contratualizamos, tá? Fora a Santa Casa, o HU, que também é nosso prestador, e o AME, que é nosso prestador, mas é recurso estadual, né? Então, nós tivemos um valor inferior ao quadrimestre anterior, isso é muito bom, mostra a melhor gestão, né, do recurso público. Então, nós tivemos em setembro, vou falar só do financeiro, né, o gasto de R$ 618.718,91. Em outubro, R$ 697.069,78. Em novembro, R$ 626.539,67. E em dezembro, R$ 688.051,70, tá? Esses são os dados dos fornecedores terceirizados. Muito bem. Agora, os dados do Departamento de Vigilância em Saúde, Vigilância Epidemiológica, né? Vacinação, doses aplicadas, tá? Foram 40.113 nesse quadrimestre, sendo cobertura vacinal Penta 2, 87,19% de cobertura. Cobertura vacinal Pneumo 2, 84,62%. Cobertura vacinal Pólio 3, 82,20%.
Cobertura vacinal SCR4, 82,33%, né? Toda audiência eu venho aqui, enfatizo o trabalho do pessoal da vigilância lá. Depois que a gente criou aquele departamento, né, com a ajuda aí da administração de gestão de pessoas, nós melhoramos muito esses dados, tá? Então, as metas com relação à PAS, programação, né, anual de saúde, foram todas batidas, né? Então, vamos dizer que, diante de toda a dificuldade, a gente ainda tem conseguido vacinar o pessoal nas outras demandas, tá? Então, parabéns aí para o pessoal da vigilância. Dados de saúde do trabalhador é outro dado também que tem sido muito bom. A gente já teve época, quando não tinha esse departamento, de ser 15%, 20%. Hoje a gente está próximo aí de 100%. Então, setembro, 98% do que chegou foi investigado. Outubro, 96% do que chegou foi investigado. Novembro, 97% do que chegou foi investigado. E dezembro, 96% do que chegou foi investigado, tá? Departamento de Vigilância em Saúde, controle de endemias, esse dado também melhorou muito, tá? Eles melhoraram lá o procedimento interno. Então, pontos estratégicos. A meta é sempre 100%, né, gente? Então, a meta é 100%. O atingido é o que eu vou falar. Então, pontos estratégicos, a gente atingiu 85,1% nesse quadrimestre. Visita a imóveis, 19,5%. Por conta da pandemia também. Controle de criadouro, 100%. Isso é muito importante. Imóveis especiais, 75,66%. E nebulização portátil, 100%, tá? Então, a gente conseguiu, né, mesmo diante da pandemia, com exceção da visita às imóveis, né, porque a gente tem até resistência da própria população, né, que a pessoa entre para fazer essa visita. Mas a gente conseguiu. E, falando de controle de endemias, né, a gente está com um índice, né, de 0,4%, tá? Esse índice, ele é inferior a 1%. Portanto, em endemias, né, a gente não está falando de coronavírus aqui, é dengue, zika, chikungunya, entre outras coisas. É inferior a 1%, tá? Então, é satisfatório. Se a gente pegar o dado do quadrimestre anterior, a gente já estava em situação de alerta. O que faz sentido, né? O começo do ano é época de chuva, tal, prolifera mais. Final do ano é uma época mais calma, tranquila, né? Departamento de Vigilância Sanitária, tá? Vigilância Sanitária tem, junto com a Força-Tarefa, focado em fazer visita, inspeção, ver se os estabelecimentos estão trabalhando dentro do protocolo, né? Então, inspeções foram feitas nesse quadrimestre, 840. E mais orientações técnicas, né, que também eles fazem durante essa visita. Eu vou falar mais abaixo. Licenciamento inicial foram 50 no quadrimestre, renovação da licença 297, renovações, indeferimento de licença 0, cancelamento de licença 12, atendimento a reclamações 251, orientações técnicas 54, auto de infrações 41, autos de imposições 18, análise de água, né, para ela estar própria para o consumo humano 81, análise de alimentos 0, tá? Então, basicamente, está praticamente igual ao quadrimestre anterior, tá? Agora, os dados do AME, tá? Das consultas que são ofertadas, lembrando que o AME oferece todas essas especialidades, tá? Aí listadas. Então, eles foram agendadas 1.925 consultas para setembro de 2020, no AME. Outubro, foram agendadas 1.997 consultas no AME, tá? Isso basicamente está igual, tá? Aumentou um pouco, mas era o que a gente já vinha fazendo antes da época da pandemia, tá? Novembro, consultas, foram 1.897 consultas. Dezembro, foram 1.725 consultas.
Agora a gente vai falar dos exames no AME, tá? Os exames, então, graças ao AME, né, lá atrás, a gente cancelou vários contratos que a gente tinha com fornecedores terceirizados e usufrui disso via custo estadual, né, não onerando o município. Exames de setembro foram 1.801. Outubro, 1.841 exames, né? Lembrando que são todos esses listados. Novembro, foram 1.586. 1.996. Ok, desculpem, tá? Aqui tá preto e branco aqui. Muito bem. Não fala mal do preto e branco, não, por favor. Você vai falar mal do Corinthians? Não, é que quando está colorido é mais fácil estar pequenininho, mas enfim. Então vamos lá. Dezembro, 1.729 exames, tá? Os dados do CAIC, Centro de Atendimento de Infecções Crônicas, tá? Taxa de abandono de HIV aumentou, mas o número total de pessoas que se tratam com HIV também aumentou, tá? Então, o que preocupa é a taxa de abandono, né, que aumentou um pouco. Os números, de forma geral, eles se mantêm constantes. Nós tivemos aumento de sífilis adquirida e toxoplasmose, tá? Nesse slide, tá? As consultas do Centro de Atendimento de Infecções Crônicas por especialidades, tá? Sendo a maior especialidade imunodeficiência, tá? Seguida por pediátrica, né? Infectologia pediátrica e depois tuberculose, totalizando 4.979 consultas nesse quadrimestre. As cirurgias do terceiro quadrimestre, essa é a fila de espera que a secretaria tem, maior, né? Do que o quadrimestre anterior, né? Se a gente está acompanhando o AME, fazendo diagnóstico, SEMI, aumentando, e as cirurgias, né, por conta de ser uma internação hospitalar caminhando, mas de uma forma mais lenta, é o resultado que a gente vê, né? Então, osteomuscular, que são ortopédicas, 1.074 pessoas aguardando. Aparelho genuritário, que é cirurgias ginecológicas, urológicas, 620. Aparelho circulatório, cardíacas, varizes, 216. Cirurgias de vias aéreas superiores da face, de cabeça e pescoço, tá? Cirurgias de otorrino, cabeça e pescoço, 424, aguardando. Cirurgias do aparelho digestivo, órgãos, anexos e parede abdominal, hérnia, vesícula, entre outras, tá? 1.811, maior fila que nós temos. Cirurgia do sistema nervoso central e periférico, a cirurgia neuro, né? 24, um número pequeno. E cirurgias do aparelho da visão, catarata, entre outras coisas, 1.476, tá? Lembrando que a gente já zerou essa fila lá atrás, tá? Fez um trabalho, zerou e cresceu novamente. Exatamente. Teria crescido muito mais. Mas, né, Exatamente. Por conta de toda a pandemia, né? Demanda reprimida de órteses e próteses, tá? 213 pessoas, né? Aguardando uma órtese, uma prótese, uma cadeira de roda, tá? O custo disso é em torno de mais de 3 milhões, tá? Para zerar essa fila. Outras informações, prontuário eletrônico. Eu falei lá no começo que a gente aumentou o recurso recebido por conta. As unidades estão usando cada vez mais o ESUS, né? E isso ajuda o município a receber mais recursos, né? Na informatização. Óbitos maternos e infantis. Nós tivemos no terceiro quadrimestre fetais 5, infantis 5 e materno 1. Houve redução de fetais em relação ao quadrimestre anterior, infantis e materno permaneceu igual, tá? Lembrando que esses dados já chegaram a ser muito preocupantes, né? Lá em 2017. Aí é um quadro que a gente sempre passa, leitos de UTI de enfermaria COVID em São Carlos, tá? Então, a gente tem, em relação ao último quadrimestre, o que mudou, né?
os leitos da Santa Casa, que aumentaram, e os leitos do Centro de Atendimento à Síndrome Gripal, que são 9 leitos, né, de enfermaria, sendo 2 masculinos, 2 femininos, 2 de isolamento e 1 de estabilização, tá, com respirador. Os demais permanecem os mesmos números, só aumentou o que eu listei ali, tá, que foram da Santa Casa. O HU permanece com 10. E é isso. Recentemente, nós aumentamos mais leitos, mas isso foi no outro quadrimestre, tá? Pode passar. Aí é o seguinte, gente, eu deixei esse quadro completo da forma que ele se mostra para a gente, para vocês entenderem um pouquinho. Quando a gente olha o boletim da cidade, que é aquele boletim que é compartilhado todo dia, ele mostra a realidade dos leitos de UTI em São Carlos. Como agora na pandemia a gente trabalha com o SUS na Central de Regulação Ofertas em Serviço em Saúde, a gente hoje olha a região como um todo. Desde lá de trás a gente sempre olhou a região. Tanto é que eu trazia para vocês os dados da região. Eu preferi detalhar. Então, quem são a nossa região hoje? É Araraquara, Taquaritinga, Ibitinga, Itápolis, Matão, Américo Brasiliense e Porto Ferreira, que são quem tem leito de UTI. Então, vamos colocar assim, Araraquara lotou, vai mandar para um desses municípios. São Carlos lotou, vai mandar para um desses municípios. Esses municípios lotaram, vão mandar para cá. Lotou, em todos esses municípios não tenho mais para onde mandar. O DRS, através da Central de Ofertas, ele tem vários grupinhos desses. Ele vai mandar para outra região que tiver leito, entendeu? Então, é assim que funciona na pandemia. Então, quando a gente fala assim, São Carlos recebe pacientes de outros municípios? Recebe. A gente trabalha com a CROSS. Então, se eu tenho mais leito do que eu tenho em Araraquara, obviamente eu vou receber mais pacientes. E vice-versa, quando eles tiverem. Então, é isso. Quando a gente computa no boletim, é os dados do município. Mas tem pacientes de outras cidades nesses dados, porque eles usam nossos leitos e nós também podemos usar. Então, vamos falar de taxa de ocupação da região em 18/2, que foi quando a gente terminou essa apresentação. O SUS estava em 95,41% nessa região e o privado 82,14%. Tá? Então, só para vocês saberem por que a gente permanece na fase vermelha. Tá aí a explicação. E o estado de São Paulo, ele olha para esses números, para poder falar, essa região de Araraquara é fase vermelha. Tá bom? Aí, no próximo slide, eu coloquei tudo que está em vermelho é que está 100% lá. Tá? O boletim, na mesma data, né, os leitos estavam em 70,5%. Tá? Estava considerando só o município, não toda a região. Tá? Na mesma data, só para fazer o comparativo. Tá? E agora as notícias, vou falar de uma forma muito rápida, né, para a gente abrir para as perguntas. Pode passar. Então, o boletim, né, de 1/9. A gente, na época, é importante a gente olhar, né? A gente tinha 36 pessoas internadas. Hoje a gente está na faixa de 80, né? Então, de dezembro para cá, a coisa só, né? Janeiro foi o maior pico da pandemia que nós tivemos até agora, tá? Enfim. Então, continuem usando máscara aí, se cuidando, evitando aglomeração, sair de casa. Então, assim, aí nós recebemos, né, a Secretaria de Educação recebeu alguns testes, né, de doação de uma empresa e eles foram testados, tá, os servidores da educação para a Covid-19, tá, com parceria com a Secretaria de Saúde. Testamos também atletas, tá, que disputaram campeonatos para a Covid em São Carlos. Aqui uma nota da secretaria, né, quando os servidores do SAMU foi nesse quadrimestre que eles testaram positivo para a Covid, nós fizemos uma nota explicando. Segunda fase do mapeamento, testar para cuidar. Esse programa já teve todas as fases, né, e ele concluiu que uma pequena parte da população tinha sido contaminada, né, para a Covid. Então, assim, isso mostrou que foi eficiente o isolamento até, vamos dizer, as festas de final de ano, né? Então, a segunda fase, tá? Então, teve.
Peraí. Força-tarefa realiza operação para coibir aglomerações, né? Força-tarefa englobe segurança pública, Secretaria de Saúde, Vigilância, entre outros. Equipes de combate a endemias trabalham durante a pandemia, tá? Eles trabalharam, por isso que os dados refletem até uma melhoria dos dados, tá? E, graças a Deus a gente está num índice favorável aí das endemias. A Prefeitura abre processo seletivo para a contratação de psicólogo e assistente social, os dados, tá? Exames de urgência e emergência estão sendo realizados nas UPAs, tá? Exames laboratoriais. Isso foi uma conquista de anos para o município, né? A gente conseguir tornar as UPAs, né, mais resolutivas, dar maior segurança para os médicos que lá estão, né? Então, foi muito importante. Aí agradeço a Comissão de Saúde, todos vocês. E para o paciente também, né? O paciente também, acaba claro. resolvendo ali pós-consulta os seus exames no mesmo local. Centro de atendimento à triagem de síndrome gripal inicia atendimento. Em novembro, nós abrimos o centro. O Milton Online foi um ginásio, né, para ser um hospital de campanha, no cenário que a gente tinha, que era um cenário bem desfavorável, e aí isso não se concretizou. A gente, sabendo que haveria um pico em janeiro, pelas previsões, a gente decidiu abrir um centro de atendimento para desviar o fluxo e retomar a atenção básica, né? E o atendimento nas UPAs, então nós iniciamos, né, esse atendimento lá. Graças a isso, hoje nós temos leitos de enfermaria, leitos de estabilização, se for preciso, a gente espera que não seja, mas nós temos locais para atender, se for preciso, tá? E foi aberto, aumentou a testagem, porque muito mais pessoas procuraram um serviço, que muitas vezes não iam, então, eu vejo como um ganho aí para todos nós, né, para a população. Então, o governo adia a reavaliação do Plano São Paulo, após aumentos de internações, pode passar. Em São Carlos, né, atualizou, os dados da dengue foram 1.504 notificações, né, de todas as arboviroses, sendo 605 casos positivos com dengue, né, sendo 548 autóctones e 57 importados, tá? Um óbito registrado, tá? 840 casos foram descartados. Chikungunya registrados, 25 notificações com 20 casos negativos, 1 positivo autóctone, 4 aguardando resultado. Febre amarela até o momento foram registradas 6 notificações com 6 resultados negativos para a doença. Zika foi registrada 1 notificação, porém o resultado do exame foi negativo. Nota da secretaria, né? Quando a gente teve que suspender o atendimento numa unidade, né? A qual os servidores testaram positivos. Lembrando que isso já aconteceu lá atrás com o SAMU, com essa unidade, recentemente com o São José, né? Novo anúncio do governo do estado de São Carlos permanece na fase amarela, tá? Isso no quadrimestre anterior. Prefeitura investe em rádios digitais para o SAMU, tá? Investidos com recursos do município, R$ 188.999. Isso facilita muito a comunicação entre os rádios operadores, né? E o sistema era muito antigo, nós investimos em novos rádios, tá? Prefeitura rebate acusações da Santa Casa sobre superlotação no pronto-socorro. Tá? Por conta da demanda que aumentou. Prefeitura repassa mais de R$1 milhão por mês para pagamento de plantonistas à Santa Casa, né? Foi para rebater a nota na época que a gente teve esse questionamento. Aumento da Covid está relacionado com pós-feriado e demora na procura por testagem, tá? Nota da vigilância. Outra unidade, né, Antenor Garcia suspende atividades após servidores apresentarem sintomas de Covid. Equipe da UPARACI realiza parto de menina, tá?
Então, fizeram um parto de uma mãe de 20 anos, tá? Parabéns aí para a equipe. UPA do Aracê, credenciada pelo Ministério da Saúde, é recurso que vem do governo federal para custear os UPAs, tá? Falta ainda habilitar. Vigilância em saúde alerta para os cuidados com confraternizações em família. Isso antes de dezembro, hein, gente? Antes de dezembro. – 5.426 pessoas já se recuperaram da Covid em São Carlos. Secretaria de Saúde e DRCA passam a funcionar no antigo pronto-socorro. Eu queria até comentar com vocês, né? Eu estava lendo um livro sobre a história da saúde no município de São Carlos. E o pronto-socorro, que lá foi implantado, foi o primeiro do município, né? Com recursos do município, a funcionar na cidade em meados, acho que foi de 78, 68, alguma coisa assim. E eu fiquei tão feliz de ver isso, porque eu falei assim, nossa, e esse prédio hoje é a nossa secretaria, um bem público, que a gente pagava aluguel antes, a gente usou aquele prédio público, abriga a nossa secretaria hoje, com todos os departamentos, facilitando a comunicação. Então, entendo como um ganho para o município, tá? Centro de Referência da Mulher se tornará realidade em 2021, tá? Foi uma emenda parlamentar, Ivan Valente, agradeço aqui o vereador, hoje vereador, né? Na época era um articulador de Djalma Neri, a sua esposa, não me lembro o nome dela agora aqui, que fizeram isso se tornar possível, principalmente o HU, né, que deu espaço a isso, tá? Isso está em fase de contratualização nesse momento, tá? Muito bem. Nova sede do CAIC está em fase de finalização, hoje está finalizado, tá? Um prédio super adaptado para o usuário, um prédio melhor, a gente estava num prédio que chovia dentro, tá? Totalmente horrível para as condições sanitárias, e hoje o atendimento já é feito lá, tá bom? Após quase 10 anos, o SF-CDHU é entregue à população. Conseguimos entregar essa unidade, né? Nas dificuldades, né? O secretário está aqui olhando para mim, assim, de contratação e tudo, mas conseguimos aí, né? Parabenizar a atenção básica aí também, né? Enfim. Prefeitura firma acordo e São Carlos se prepara para receber o programa de residência terapêutica também. Isso é um ganho, né? A gente está aí com dificuldade com os psiquiatras, mas... São Carlos receberá mais 7.644 testes rápidos fornecidos pelo Instituto Butantan, tá? Ainda não chegou esses testes, mas nós temos o compromisso firmado com eles, tá? Imagino que por conta das vacinas esteja esse atraso. A habilitação de leitos de UTI para a Covid gera economia de quase 2,6 milhões ao município, tá? É tudo que a gente recebe do governo federal, tá? Obrigado. Aí então, um resumo das ações combate à dengue, né? Ações em educação, tem uma parceria forte da Secretaria Municipal de Saúde e Educação, fazendo comunicação social, via e-mail e WhatsApp, compartilhando informações. Com o apoio da Secretaria Municipal de Comunicação, também fizeram os informes das arboviroses no município, tá? Sobre conscientização, também sobre o Dia Mundial da Limpeza no município, e fizeram muitas postagens sobre o tema no Facebook oficial da Prefeitura, destacando a importância das medidas do controle do Aedes aegypti. Aí alguns dados pontuais de palestras online que foram feitas com o Fiscar, tá? No combate à dengue, né? Em 1/12 foi feita uma, em 3/12 outra. Capacitações, né? Foram feitas uma em 19/11, né? Com as equipes de nebulização. 23/11 também, né? Teórica, capacitação para as equipes de nebulização, como usar o equipamento portátil.
E dia 8/12, capacitação teórica para coordenador de equipe de vetores. Muito bem. A parceria USP-UFSCar, né, que é o projeto das reuniões, que é o projeto Multimapas, né, para fazer a extensão do mapeamento multidimensional de sistemas complexos de combate e controle. A partir de abril de 20, o mapeamento e refinamento de ferramenta têm sido realizados também para os casos de síndrome gripal, tá? Para a gente saber onde estão esses casos, tá? Então, os participantes que aí estão. As reuniões que aconteceram dia 13/12, sobre o desenvolvimento de aplicativo para celular. E era isso que a gente tinha para apresentar para vocês, tá? Estamos à disposição para os questionamentos, para as perguntas e tudo mais, tá bom? Bom dia a todos aí, fico à disposição. Muito bem, a gente agradece a apresentação, lembrando os meus colegas vereadores, todos aqueles que estão nos acompanhando, que essa apresentação está relacionada ao último quadrimestre do ano passado. Isso. Ou seja, mês de setembro, outubro, novembro e também do mês de dezembro. Eu gostaria que os meus colegas, aqueles que vão fazer pergunta, que fizessem as perguntas relacionadas a esta apresentação no momento. O secretário está aqui presente, também veio, e solicitou a possibilidade de estar também falando ou acrescentando alguma coisa nesta apresentação. Também aproveito a oportunidade, por gentileza, secretário, pode se dirigir à tribuna, de registrar aqui a presença do nobre vereador Elton Carvalho, ex-presidente da Comissão de Saúde. Ele está falando que está bonita com a camisa agora. Tudo. Agradecer, está mandando agradecer pelo empenho na cirurgia seletiva. Ontem ele fez 40 anos, fez aniversário, 40 anos. Hã? Exato. Tá bom? Então vamos lá. Parabéns. Vamos lá. Com a palavra o secretário de Saúde. Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia a todos os parlamentares presentes na audiência online. Eu estava online, mas estava muito difícil de assistir. Eu resolvi aparecer aqui, claro que respeitando as normas de distanciamento, protocolo de combate ao Covid. Bom dia, Bira, grande Bira, bom dia, Elton. Sérgio Rocha, muito obrigado pela presença, presidente, a produção da casa, Emílio, a moça que está ali. Enfim, a todas as pessoas que estão acompanhando o quadrimestre do último final do ano de 2020. Na verdade, o que nós estamos, mesmo apesar de todo esse momento difícil que nós estamos vivendo, eu gostaria de agradecer ao governo municipal, a essa Casa de Leis, que sempre colaboraram conosco na questão das emendas parlamentares, do incentivo ao combate ao Covid, sempre esteve junto com nós. Inclusive, a emancipação de leitos, que hoje salvam muitas vidas na Santa Casa, foi justamente essa casa que nos deu apoio para que pudéssemos avançar na questão de leitos de UTI. Também a toda a equipe da saúde, aos nossos heróis da saúde, tivemos grandes perdas na saúde. Nos últimos dias perdemos 6 médicos que trabalhavam nas UPAs. Enfim, então isso nos preocupa muito. A própria Unimed ontem, numa explanação, numa reunião que nós tivemos, foram mais de 600, Bira, mais de 600 profissionais da saúde que se desligaram da cooperativa por conta de contaminação, por conta de agravos à saúde. Então, existe uma rotatividade. Nesse momento, eles têm 40 funcionários afastados. Isso não é diferente da rede pública. A rede pública também passa por isso. Você vê uma fase dos vírus avançando cada vez mais, a contaminação. Acho que um grande avanço que nós tivemos, vamos dizer assim, uma cartada, presidente, que nós tivemos foi a montagem do ginásio Newton Laigo, que se isso não tivesse ocorrido, todos esses pacientes que vocês veem nos nossos números, nos nossos relatórios diários, estariam circulando pela rede e pelos nossos hospitais, possibilitando a contaminação de pessoas com comorbidade. Então, São Carlos estaria entrando em colapso bem antes que Araraquara. Vale a pena citar na questão do lockdown, né, que está todo mundo falando do lockdown. São Carlos tem uma posição um pouco diferente nesse momento em relação às outras cidades.
Eu estou acompanhando dioturnamente os hospitais, o índice de internação, as taxas, bom dia, Jota, as taxas de ocupação. Então você observa que, por exemplo, na tarde de ontem nós tínhamos 27 pacientes internados na nossa Santa Casa, nas UTIs, sendo dos quais 10 eram de São Carlos, o restante era da região. Então existe uma diferença muito grande. Já em Araraquara, a cada 10 pacientes internados, 8 são de Araraquara. Então São Carlos, através do comitê, também parabenizar o pessoal do comitê, ao governo municipal, por essas diretrizes, essa questão de fiscalização que a segurança pública faz, mesmo com tanta deficiência de material humano que a nossa segurança tem, a fiscalização, a vigilância, todos, o Penela, o Rodolfo, que também trabalha na linha de frente, nós conseguimos conter mais. Araraquara, com o lockdown, está com 54% de trânsito de pessoas na cidade. Nós, sem lockdown, estamos com 50%. Então, vale a pena enaltecer o trabalho do nosso comitê executivo, né, que trabalha também pautado na área técnica. Nós temos um comitê, vale a pena frisar, repetir aqui, nós temos um comitê formado por médicos, professores da UFSCar, professor Bernardino, nós ouvimos a ciência, ouvimos a medicina. Ontem, a palestra que nós tivemos, a reunião que nós tivemos, foi pautada em termos técnicos. Nós tínhamos médicos intensivistas posicionando, alertando a população do que está acontecendo nesse momento na questão da disseminação do vírus, do coronavírus. Muito bem. Uma coisa importante também que houve apoio nessa casa, a questão de recursos, né? Desde o ano passado nós não recebemos mais recursos nem federal nem estadual. Porém, com o aumento desses 12 leitos que nós abrimos agora na Santa Casa, o governo estadual vai custeá-los para nós por 3 meses. Só para vocês terem uma noção, cada leito de UTI na questão Covid, que é muito diferente de uma UTI normal, o paciente Covid, ele precisa de fisioterapia, ele precisa dialisar, fazer hemodiálise, tem todo um tratamento, uma tratativa para que esse paciente volte à vida com segurança e restabeleça suas atividades. R$ 2.500 custa um leito de UTI, por dia, por paciente. Então, lembrando também que no primeiro ano de contaminação, quando chegou a pandemia, os nossos pacientes ficavam em média 10 dias nas nossas UTIs. Hoje o nosso paciente fica 18, 20, 30, 40 dias nas UTIs. Então, isso tira a rotatividade dos leitos, elevando assim a nossa taxa de ocupação. Lembrando que um paciente normal, Lucão, se você tiver um infarto, por exemplo, alguma pessoa tiver um infarto, a média diária de UTI para ela é 3 dias. Olha a diferença desse acompanhamento. Então, isso vale a pena ressaltar. Estamos abertos às perguntas, né? Vamos justificar para não tomar muito tempo. Mais uma vez, muito obrigado à Câmara Municipal de São Carlos e seus parlamentares, ao governo municipal e à equipe da saúde e à população, que se não houver a conscientização, a população não... Estava conversando com o Sérgio agora, a melhor ferramenta não é lockdown, não é nada, é vacina e conscientização da população, assim colocada pelo nosso parlamentar Sérgio Rocha. Pois não, Lucão? Muito bem. Abrindo para as perguntas, eu tenho um inscrito aqui, depois vou consultar se online alguém se inscreveram. Vereador Sérgio Rocha. Vamos estabelecer aqui 5 minutos. E eu acho assim, no meu ponto de vista, em relação a lockdown, né? Lockdown, essa palavra que vocês falam aí. Eu acho que se a população, Bira, se conscientizasse, não sei se meus colegas vereadores estão nos acompanhando aqui, concordam comigo, eu acho que a gente teria que fazer, né? Nós mesmos fazer esse lockdown. Não precisaria estabelecer lockdown, fechar aqui, fechar lá. Eu acho que a gente poderia se policiar, tomar cuidado, os cuidados, na verdade, né? Eu tiro base por mim, né? Eu sou a única pessoa que vou no mercado, que vou na farmácia, eu sou a única pessoa que vou na quitanda, entendeu? Eu tento me movimentar sozinho e evito. Percebi que tem muita gente, eu não entro não. Eu costumava até ajudar esse pessoal que fica em semáforo, mas se o cara não está com máscara, meu amigo, eu nem abro o vidro, certo? Então eu acho que esse lockdown que vocês falam aí, de uma forma que foi feita em Araraquara, eu não concordo. Não concordo até porque está trazendo transtorno, né, Sérgio? Até para a nossa cidade aqui. Tenho relatos de vereadores, que o próprio Sérgio Rocha comentou, secretário, e os nossos mercados aqui estão lotados. E a gente também não vai discriminar esse pessoal que vem para cá, até porque
o direito de vir deles foram cerceados lá na cidade deles. Então, por gentileza, vereador, o posicionamento de Vossa Excelência. Eu quero aqui cumprimentar o nosso presidente da Comissão de Saúde, o Lucão, que vem fazendo aí um belo trabalho, cumprimentar o Marco Palermo, que está na frente da saúde, vem fazendo um belo trabalho, cumprimentar a Vanessa, né, Vanessa? Sempre está aqui presente, sempre atendendo a população, o Bira, e os nossos vereadores que estão aqui online, fazendo presente nessa audiência. Eu não quero fazer nenhuma pergunta, né? Eu quero só aqui agradecer, parabenizar todos os funcionários da área de saúde, Palermo, que são os heróis nesse momento difícil que nós estamos passando, né, no Brasil, no nosso estado, e São Carlos não é diferente, né? A gente sabe que o vírus está aí, é perigoso, né, mata, né, está matando. Perdi amigo a semana passada com esse maldito desse vírus, né? Parabenizar todos os funcionários que estão na linha de frente, são heróis da cidade de São Carlos, né? Muitas pessoas estão moitadas dentro de casa, não quer trabalhar com medo do vírus. Esse pessoal encara de frente, põe a mão no paciente de Covid, né, correndo o risco, né, de ser aí contaminado e perder a vida, né? E a saúde de São Carlos, a gente sabe que vago, já não é de hoje, já de muitos anos atrás, que vem uma fila aí de cirurgia eletiva, muita gente precisando de exame, precisando da saúde de São Carlos e está tendo dificuldade, né? Eu tenho uma preocupação muito grande, muita gente na fila precisando da saúde, né? Eu sei que não é de agora, já vem de muitos anos, né? Eu como vereador, eu torço que essas coisas ainda começam a caminhar, essa fila acaba, a fila de cirurgia eletiva, né? E que as coisas andam na cidade de São Carlos. Quero que, ontem estive em São Paulo, falando com a deputada Marta Costa, que é amiga nossa, destinou aí R$100 mil no ano passado, me parece que já está à disposição da secretaria, né? 100 mil é pouquinho, mas é para cirurgia eletiva, já está, acho que praticamente já está aí, já disponível para ser gastado R$100 mil. Destinei 30 mil, foi um pedido do nosso presidente, para cirurgia eletiva, né? São 130 mil reais. Elas, deputada, nos prometeu que vai estar nos ajudando mais um pouquinho esse ano, né, com mais verba para a saúde aqui de São Carlos, né? Falei, deputada, nós estamos precisando de dinheiro lá, fila na cirurgia eletiva, muita gente. Falei, vereador, vamos atender novamente esse ano, com uma verba lá, vou analisar o que a gente vai mandar para a cidade de São Carlos. Tá? Quero parabenizar a deputada Marta Costa, que sempre tem ajudado a saúde de São Carlos, e destinou R$100 mil, já está à disposição, eu acho que da saúde, semana que vem, para gastar aí com cirurgia eletiva. E a minha pergunta, nenhuma pergunta, só quero parabenizar vocês aí, que estão aí na linha de frente, que nem o Lucão falou, né? Eu acho que na cidade não precisa fechar, está fechado parcial, tem alguém aí pagando a conta, já desde da outra pandemia, né? Que eu acho que deveria estar aí funcionando sim com os cuidados, está fechado, é uma pena, né? Eu sou do lado que eu acho que dá para trabalhar com os cuidados, cada um se cuida da própria vida, né? Eu acho que cada um tem que se cuidar e não pode aí ficar aí dando sopa e brincando com o vírus, né? Além de ser contaminado e levando a contaminação para as outras pessoas. Muito bem. Só isso, bom dia, viu, presidente? Bom dia, Marco. Muito bem. E bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito bem. Não sei se alguém se inscreveu. Então, Bira, com a palavra, o vereador Bira, que acaba de se inscrever, que está aqui presencialmente. E também registrar aqui que está conosco, participando dessa audiência pública, o nobre vereador Azuaite Martins de França. Com a palavra, o nobre vereador hoje sem chapéu, Bira. Espera só um minutinho, está sem áudio aí, Bira. Está sem áudio. Ei. Vamos lá. Bom dia, presidente. Vamos lá. Da Comissão de Saúde, Lucão, Sérgio Rocha, Elton, vereador Zuaite, assessora do Robertinho, Emília, todos que estão online, todo mundo que estão acompanhando. Bom dia, secretário. Eu vou acompanhar o segmento do Sérgio Rocha, que a gente vai já fazer um ano de pandemia, e a gente vê a nossa cidade vizinha fechando, trancando a porta. Então a gente vimos desde o começo o trabalho do secretário Marcos Palermo, da Vanessa, junto também com a fiscalização,
através do Rodolfo, Coronel Samir. Vocês fizeram um excelente trabalho. Acho que nós também não chegamos a esse ponto graças ao empenho de vocês. Na hora todo mundo achou que vocês estavam um pouco afoito, mas tinha ciência do que ia acontecer pela frente. Então, se hoje nós estamos se mantendo mais controlado, por precauções e trabalho que vocês conduziram bastante sobre a pandemia. Também agradecer a todas os pessoal da Unidade de Saúde da Família, principalmente do meu bairro também, que são muito dedicados, e a gente vê também os outros bairros do Jockey, da cidade inteira que, né, Elton, que são bem tratados. Com certeza foi muitas reuniões que vocês fizeram, e através disso nós conseguimos se manter, né? Ainda não saímos, mas não podemos, né, secretário? Eu vejo o senhor correndo diuturnamente, já falei com você altas horas, preocupado com a pandemia. Então, a gente só tem que agradecer hoje, para a gente estar um pouco mais controlado, ao trabalho de todos os setores da saúde e da fiscalização, por poder nos manter nesse padrão. Do mais, né, presidente? É o que o presidente falou, sempre se resguardar, se proteger e seguir sempre o orientador da saúde. O que eles falam é o que a gente tem que ouvir. Obrigado, Marcos. Obrigado, Vanessa, presidente. Obrigado a todos. Consulto mais uma vez se tem mais alguma pessoa que se inscreveu. Não havendo nenhum inscrito, eu gostaria, saindo então agora desse assunto, uma vez que não tem mais nenhuma pessoa que se inscrever, embora está relacionado ao assunto, nós tivemos aquela reunião onde ficou o referenciamento da porta da Santa Casa, até pela necessidade da abertura de novos leitos. Eu ouvi também uma fala de que hoje a dificuldade até não é nem de se criar um leito de UTI, né? Mas sim do material humano que vai estar tocando a UTI, que vai estar ali fazendo atendimento, até porque tem que ser um profissional especialista em UTI, né? Que se movimenta. E o senhor ficou de dar uma estruturada melhor nas UPAs, até para assimilar um pouco esse fluxo que não vai estar mais indo, né, lá na Santa Casa, estará se dirigindo às nossas UPAs. E também tive informações que alguns profissionais se desligaram. Então, eu gostaria de saber como está essa logística, de que forma que o senhor está tratando isso, se está havendo essa reposição desses profissionais, e se o senhor conseguiu também, a gente sabe que é um momento crítico, difícil, não vai ser como era antes, né? Tudo está se reinventando. Os nossos hospitais, por exemplo, antigamente existia uma normalidade, hoje ele está se dividindo ao meio, né? Não consegue criar hospital agora para o Covid, então ele está se dividindo ao meio, uma ala fica para o Covid, outra ala não Covid, né? Você vai no HU é a mesma coisa, você vai na Santa Casa a mesma coisa, Unimed a mesma coisa. Esse hospital que nós temos, esse ponto de apoio que foi para o Milton Laio, a gente percebe agora a importância que ele tem de canalizar ali todas as pessoas que têm esse sintoma, que uma vez se dirigindo, como Vossa Excelência colocou, indo para esses pontos de atendimento, poderia estar até aumentando o risco de contaminação. Então, se o senhor pudesse rapidamente dar uma posição relacionada a essa pergunta, eu poderia estar mais tranquilo. Posso responder as questões? Vamos lá. Primeiramente, gratidão ao Sérgio pelo reconhecimento, não a mim, mas sim a todos os profissionais da saúde que aqui trabalham, tanto o setor público como o setor privado. Esse reconhecimento nos enaltece, nos valorizam. Não é fácil trabalhar na saúde em momentos como esse, e o respeito em nome dos nossos servidores, de todos os profissionais da saúde, a palavra que nós temos a vocês é a gratidão, o reconhecimento. Vamos lá, o Sérgio colocou a questão das eletivas. Realmente, as eletivas, quando você deixa de fazer a sua demanda mensal, ela vai dando um acréscimo na demanda reprimida. Para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde, através do governo federal, determinou a suspensão de cirurgias eletivas, tanto no setor privado como no setor público. Por quê? O sobrecarregamento de pessoas com
graves por Covid, sufocou o sistema de saúde. Isso em todo o país. Mesmo assim, nós continuamos fazendo junto à Santa Casa algumas cirurgias eletivas para não parar gradativamente. Além disso, nós temos créditos com a Santa Casa, porque ela não conseguiu cumprir as cirurgias eletivas, que vocês fizeram parte daquele dinheiro que vocês destinaram para nós, salvo engano, presidente, 900 mil, certo? Está lá parado, enquanto a Santa Casa não baixar o índice de taxa de ocupação em todos os segmentos, ela não consegue retomar. Por quê? Uma cirurgia eletiva, apesar de ser considerada uma cirurgia simples, ela pode ter agravo e o paciente precisar de um leito de UTI. Você viu que há pouco tempo faleceu uma senhora com um problema de vesícula, fez a cirurgia e veio a óbito, né? Então, essa é a questão. Na questão das UPAs, Lucão, vale a pena salientar, foi muito bem colocado por você, por senhor, por Vossa Senhoria, que as nossas UPAs já tem uma nova plataforma. Agradecer aqui ao Fausto Espósito, a minha diretora Isaulina, que cuida da parte financeira, ela que fez todo o dimensionamento dos investimentos, a Crislane na questão de testes, enfim. As nossas UPAs hoje, a gente era uma UPA que não tinha absolutamente nada. Tinha uma sala de estabilização, um raio-x na Vila Prado, um raio-x na Santa Felícia. Hoje, as nossas UPAs, elas possuem exames laboratoriais, exames esses que podem salvar vidas, exames esses que podem ser, o paciente pode ser atendido lá e já com uma referência, com um descritivo médico da patologia, com a medicação, e não ocupar e nem encher mais nossos hospitais. Isso nunca aconteceu em São Carlos. Os investimentos que foram feitos nas UPAs, que vocês também participaram, isso foi de bom grado para a população. Hoje um paciente com suspeita de infarto não vai para casa, ele faz exame enzimático, aguarda, o exame está pronto em até 2 horas, assim como nos hospitais. Então isso para nós foi um grande avanço na questão da urgência e emergência, é uma ferramenta utilizada pelos profissionais médicos, né? E o retorno está aí. Enfim, o referenciamento da porta se fez necessário nesse momento, por conta do aumento de leitos UTI, vocês participaram da audiência, da reunião que nós tivemos. Enfim, as nossas UPAs se prepararam para isso. Aliás, a UPA do Santa Felícia já voltaram os recursos, é uma notícia muito boa. A do Araci já está sendo credenciada, que nós pegamos aquela unidade apenas com a pedra fundamental, né? Conseguimos equipar, conseguimos avançar, já está sendo credenciada. Isso é um investimento no aporte do governo federal para São Carlos de mais de 1,2 milhão inicialmente, podendo chegar a 3,4 milhões por ano, por UPA. Isso ajuda muito a gente, né? Enfim, mas eu acho que você, com esse referenciamento da porta, você trata melhor o paciente grave, você cuida melhor do paciente que realmente precisa de um atendimento emergencial que pode ir a óbito, e você consegue melhorar a qualidade dos pacientes que vão para os nossos hospitais. Ontem o Fausto me ligou à noite falando que tinha 4 pacientes a serem removidos para a Santa Casa. Imagine só, Lucão, e a Santa Casa não conseguia receber. Por quê? Ela não tinha espaço para receber. Houve uma articulação entre os médicos e conseguiu receber. Ou seja, você melhorou a qualidade, você salvou vidas. Essa é a nossa missão, né? Enfim, então, na questão da urgência... E a estrutura da UPA, o senhor conseguiu dar uma... Sim, nós conseguimos fortalecer através de uma terceirizada, Isso. Bem relembrado por Vossa Excelência, que na época, lá em 2017, quando nós abrimos as UPAs no dia 31 de agosto de 2017, vocês participaram, vocês vieram junto com a gente. Até hoje as nossas UPAs estão atendendo, vocês viram os números das nossas UPAs aí. São mais de 30 mil pessoas por mês, se juntar as 3 UPAs, né? Que atendem a população imediatamente, com dentista e tal. Então, enfim, agradeço aí o incentivo que a casa tem dado para nós. Muito obrigado. Consulto os meus colegas. Raquelzinha, nobre vereadora, nenhuma pergunta. Cidinha, tudo ok? Vocês estão bem aí, viu? Abraço, Cidinha, a todos que estão presentes aí na live. Muito obrigado. Parece aqui, ó, tá, eu também, 40 anos ontem. 41, né? 34. 34 de prefeitura. Bom, agradecendo então aqui a Vanessa, agradecendo o secretário de Saúde, o vereador também André Rabelo, estão vendo ali, online, participando, né, dessa audiência relacionada à saúde pública. Isaulina está ali pronta. Eu ia fazer umas 10 perguntas para a Isaulina, mas vou deixar para fazer pessoalmente, viu, secretário?
Eu vou lá pessoalmente fazer. Assim eu tomo um cafezinho com ela. Agradecer aqui o vereador Bira, vereador Elton, que está conosco, e também a estrutura que foi montada. Obrigado, Emílio, a imprensa, correto? A assessora do novo vereador Robertinho Moriroda, que ficou todo o tempo com a gente aqui. E agradecendo a proteção de Deus, damos por encerrado esta audiência pública, onde houve a apresentação dos últimos 4 meses relacionado ao ano de 2020. Bom dia a todos.